hoje eu vou falar para vocês sobre o que é o processo de favelização e como funciona. Bom, a favelização é um processo espacial de ampliação das áreas de ocupações irregulares nos centros urbanos. E como isso acabou funcionando? Bom, na industrialização dos centros das metrópoles, pessoas que quiseram ir para o centro para conseguir oportunidade de emprego, uma vida melhor. Mas pelo índice de pessoas, muita gente morando nas cidades, acabou que não teve espaço para as pessoas morarem, então acabou que pessoas foram para as periferias para poder morar, e isso gera várias consequências, isso a Ana Beatriz vai falar. E um exemplo que eu posso falar é a Rocinha, que fica no Rio de Janeiro, e lá habita mais de 70 mil pessoas, então a gente sabe que esse é um processo que acontece muito e muita gente passa por esse problema. Obrigada. Agora que já aprendemos o que é favelização, é importante sabermos as causas desse fenômeno. O êxodo rural, por exemplo, é uma delas. Ele é um fluxo migratório de pessoas da zona rural para a zona urbana em busca de melhores empregos e moradias. O problema é que esse movimento causa um crescimento acelerado e fica totalmente desorganizado os espaços urbanos. Por isso que muitas pessoas constroem suas casas em lugares precários que não vão beneficiar nem a si, nem a sua família. Bom dia, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências da favelização da população que mora na favela. Uma delas é a falta de tratamento básico e a ausência de saneamento básico, transporte público, que muita gente que mora na favela nessas áreas não passa transporte público e nem tem tratamento de esgoto. A outra é o aumento da discriminação que a população mais carente ela sofre. É a fragilização das áreas de risco, que pode acontecer deslizamento de terras e pode gerar consequências muito graves para a população que mora ali ao redor. A outra é o problema com alagamentos e enchentes, porque muitas vezes não tem o esgoto para passar, o esgoto é entupido e aí acaba alagando e a população acaba perdendo as suas casas. Aumento da poluição. Continuando, o aumento da poluição é uma das consequências e o baixo índice de investimento, porque o governo ele acaba não investindo e acaba ficando daquele jeito e as pessoas sofrendo cada vez mais. É muito provável que em algum momento da sua vida, seja em livros de geografia, talvez na internet, você já tenha visto uma foto bem famosa que é de um condomínio de luxo e do lado dele uma favela. Existe um nome para isso e se chama segregação socioespacial. Basicamente consiste num processo onde a população de uma certa área, de uma certa região, é dividida de acordo com as classes sociais que existem ali. Ou seja, de um lado a gente vai ter pessoas que vivem em condomínios fechados, em áreas de boa infraestrutura, com vigilância governamental, com boa renda salarial, e do outro lado a gente tem a periferia, ou seja, pessoas que moram em áreas de irregularidade, que não são muito protegidas pelo governo, pessoas que têm difícil acesso aos serviços públicos, problemas em oferta de emprego, problemas no transporte, e tudo isso tem algumas causas que levam a esse processo. E agora a Reis vai explicar um pouquinho sobre isso. A segregação socioespacial ela é principalmente consequência das relações capitalistas que ocorrem no Brasil. Principalmente ali durante o que está acontecendo ali, o crescimento das cidades. Esse crescimento ele foi muito acelerado. Isso fez com que não tivesse um controle sobre esse crescimento, fazendo com que as pessoas se instalassem de forma completamente desigual. Então isso também aumentou muito a desigualdade social e a segregação socioespacial, que fez com que ele ficasse muita gente num lugar só e as pessoas mais pobres não conseguiam se instalar ali nas áreas mais centrais, sendo que para áreas mais periféricas, assim, mais nas bordas, principalmente ali das cidades. Também é consequência da gentrificação, que é aquele processo que tem a melhoria dos bairros, melhoria da infraestrutura, que acaba aumentando a especulação imobiliária e com isso aumentando o valor dos imóveis, fazendo com que pessoas com condições mais precárias não consigam pagar, não consigam se instalar nesses bairros, tendo que se mudar para regiões mais precarizadas também. E a segregação realmente faz com que essas pessoas mais pobres tenham que sair dessas áreas que elas moravam antes, dessas áreas que acabam sendo mais valorizadas, para morar ali, nos arredores, principalmente das cidades, ou aí nos espacinhos que vão dando.
Existem alguns exemplos, né, da segregação socioespacial. Um é mais famoso, que já falaram também aqui no jornal, que foi o Morumbi, Paraisópolis, né, que é em São Paulo, onde é muito dividida, assim, parece que tem tipo um muro até, assim, imaginário, né, entre as duas áreas, entre uma área mais rica, né, mais nobre, e uma área mais precarizada. E um outro exemplo também é da diferença de expectativa de vida entre um bairro bem nobre de Curitiba e um bairro mais pobre lá de Curitiba, que tem 12 anos de diferença de expectativa de vida. É uma diferença bem, né, considerável. Existem várias consequências trazidas pela segregação socioespacial. A fragmentação das classes sociais em espaços diferentes da cidade fazem com que as classes inferiores e essas áreas onde elas se instalam sejam marcadas pela insegurança, violência, moradias precárias e falta de serviços públicos básicos, além de falta de lazer. Outra consequência alarmante são os inúmeros casos de problemas ambientais em nosso país. Para dar exemplos sobre segregação socioespacial, principalmente na cidade de São Paulo, o Morumbi e Paraisópolis são os melhores exemplos que nós temos, principalmente mais próximos da gente. Esses dois extremos são muito próximos e ocupam todas as classes sociais que temos, A, B, C, D e E. Paraisópolis é uma favela que a cada 1.000 hectares há 1.000 habitantes. E no Morumbi, a cada 1.000 hectares há 30 habitantes, ou seja, uma diferença extremamente discrepante. Santos também é um ótimo exemplo, a Baixada Santista. As construções são muito precárias, em áreas de risco, e as famílias são impossibilitadas de habitar, as famílias mais necessitadas são impossibilitadas de habitar nesses lugares por conta da especulação imobiliária. O fenômeno da favelização, também muito presente no nosso país, pode ser citado com as maiores favelas da cidade de São Paulo, como Heliópolis, que é a maior delas, Paraisópolis, como citado, Vila Andrade, Nova Jaguaré, Jardim Esmeralda, Jardim Ipiranga, Recanto do Paraíso, que são favelas extremamente grandes, que ocupam uma quantidade imensa de pessoas por metro quadrado, e sempre está em expansão. Sempre temos novos habitantes, novos moradores, mesmo tendo um espaço muito pequeno para a quantidade de pessoas que lá vivem. A Vila Andrade, por exemplo, é a segunda maior favela da cidade de São Paulo. Ela tem 330 mil metros quadrados e cerca de 100 mil habitantes. Nova Jaguaré tem 4.500 casas, na zona oeste de São Paulo. E Heliópolis, né, como dito, é a maior favela da cidade de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes.